Sejam todos bem-vindos ao Privacidade em Foco. Esse aqui que é o podcast que veio para simplificar esse universo da privacidade e da proteção de dados. Nós já estamos aqui simplesmente no episódio de número 7 da segunda temporada do nosso podcast. Então eu já quero te convidar desde agora para ver todos os episódios anteriores. E hoje, para esse episódio, nós separamos um tema super relevante que é um tema do momento. Hoje nós vamos falar sobre inteligência artificial. Mas olhando aqui para 3 aspectos que talvez você ainda não tenha ouvido falar disso de forma conjunta. Vamos olhar para proteção dos dados, experiência do cliente e marketing. Olha só, esse episódio está demais, então já senta aí e se acomoda para a gente começar. Para você que não me conhece, meu nome é Karina Santos, eu sou advogada, sou DPO e atuo ajudando empresas de todo o Brasil a se adequarem à LGPD. Eu sou a Mariana Risse, assim como a Karina, eu também trabalho com programas de adequação à LGPD e atuo também como encarregada de proteção de dados aí, no cargo que a gente conhece informalmente como DPO. E hoje, gente, a gente trouxe uma pessoa muito especial aqui, muito chique para falar com a gente, que é uma colega minha, uma amiga mesmo, que é a Daisy. Então, Daisy, eu queria que, primeiro, antes de mais nada, te agradecer muito por ter aceitado o nosso convite, a gente tá muito feliz de te receber aqui. E aí eu queria que você se apresentasse um pouquinho, contasse da sua trajetória, né, a sua experiência com inteligência artificial, com inovação, tudo isso é super relevante para o nosso público. Muito obrigada, meninas, pela apresentação. Para mim é uma grande honra estar aqui com vocês esta noite. O trabalho que vocês fazem é muito especial, porque de fato traz informações de uma forma mais acessível para quem realmente precisa de informação, que é o pequeno e médio empresário, né? Então, parabéns pelo trabalho, é muito bonito. Obrigada. A gente fica realmente feliz porque descomplicar, né? Levar essa informação a quem precisa é um desejo aqui do nosso coração. Acho que a gente faz com muito amor e a gente fica feliz. E a gente percebe, Daisy, que esse mercado do médio e pequeno empreendedor, ele acaba sendo um pouco negligenciado, né? Porque é muito mais fácil a gente falar de compliance, de conformidade, para empresas de grandíssimo porte. Mas, no nosso país, a maior parte das empresas, 90% das empresas, são médias ou pequenas. Então, é um setor que precisa muito desse suporte, né? E que é quem tá aí na linha de frente da economia do país, na verdade. Mas antes da gente entrar aqui nos tópicos do nosso podcast, que a gente tem muitas perguntas legais, a gente realmente quer que você conte um pouquinho sobre você, sobre a sua carreira, para as pessoas te conhecerem e saberem a pessoa brilhante que está aqui do nosso lado hoje. Obrigada. Bom, prazer. Eu sou a Daisy Kohler. Eu sou publicitária de formação, né? Tenho mais de 15 anos de carreira. A minha carreira começou como mídia digital há muito tempo atrás e é interessante essa história porque na ocasião, né, tinha as grandes agências de publicidade, que era aquela coisa glamourosa, bonita. E eu me recordo que eu recebi 2 propostas de trabalho, uma para ser mídia offline, para trabalhar com TV, revista, jornal, e a outra era para poder trabalhar com mídia digital que ninguém conhecia. Então, por exemplo, esse negócio de influenciadoras não existia, redes sociais era algo muito, muito ainda distante, muito Programática, recente, né? Programática, então nem se fale. Era uma coisa muito assim ainda inovadora, era muito de início, né? E eu tomei a decisão de ir pelo caminho mais difícil na ocasião até então, que era a mídia digital. Falei, quer saber? Eu vou para esse negócio diferente, eu vou para esse tal de mídia digital. Então, minha carreira começou com a mídia digital, com mídia programática, com redes sociais, com influenciadoras. E aí, eu fiz a primeira transição de carreira para trabalhar numa multinacional, como marketing digital mesmo. E aí, foi quando eu comecei a falar um pouco sobre transformação digital, que é um assunto um pouco maior, né? Que não é só o marketing em si, mas é como que você realmente transforma a sua empresa digitalmente falando. Que envolve transformação de processos, de pessoas. Sair daquela pegada analógica, né? Que as empresas costumam ter. Exatamente. Ter uma aceleração aí de processos, otimização de processos, de trabalho, né? Então, ganhar mais inteligência, automatizar todo o trabalho. Então, envolve um pouco disso. Aí, comecei a trabalhar nesse universo de transformação digital, né? Até que o bichinho, eu brinco, né? O bichinho da tecnologia me picou. E eu fui trabalhar numa empresa de tecnologia bem grande que chama Salesforce, que é a maior empresa de CRM do mundo.
Fiquei bastante tempo lá, saí de lá e atualmente eu sou consultora de transformação digital dentro de uma grande empresa de tecnologia, bem grande mesmo. Então, na verdade, é uma das maiores empresas de tecnologia do mundo. Então, é uma empresa que realmente ela veio desde a época do PC, né? De quando foi criada, os computadores pessoais, né? Então, a empresa realmente Realmente pioneira, né? ela é Sempre pioneira foi. em tecnologia, exatamente. E como é pioneira em tecnologia, eles também são pioneiros em inteligência artificial, na verdade, né? Então, uma das primeiras inteligências artificiais é dessa empresa onde eu trabalho atualmente, né? Então, eu fiz a transição de carreira pela segunda vez, né? Indo para esse mundo completamente diferente. E aí foi onde eu esbarrei aí com inteligência artificial. Que é onde eu estou hoje aí, trabalhando em inteligência artificial, transformação digital em geral. Ô, Daisy, você falou aí de algumas transições de carreira, né? Como que foi para você acompanhar assim o mercado de marketing, né? Até você cair nessa parte de inteligência artificial e quais foram os principais desafios assim que você encontrou? Porque trabalhar com tecnologia, primeiro você tem que amar dinamismo, né, do mercado, você É tem que estar verdade. acostumada a lidar com, Tem que ter jogo de cintura. mudanças. Quais foram os principais desafios assim que você teve que enfrentar? Olha, adorei essa pergunta. Filosófica, né? Vai dormir Muito pensando. filosófica, muito, porque assim, na verdade, é interessante que eu, inconscientemente, acabei seguindo uma tendência de mercado, né? Porque eu comecei ali a comunicação, o marketing muito analógico, né? Era tudo muito analógico, né? E aí, quando eu vi essa oportunidade de ir para esse mundo diferente de digital, eu nem imaginava que eu fosse cair em tecnologia. Nem imaginava, nem imaginava. Mas aí, quando você está aberto às informações de mercado, você vai ali se envolvendo com o mercado e você está muito aberto a conhecer coisas novas, você vai entendendo que o mundo vai se movimentando. E eu entendi que o mundo estava se movimentando. Eu falei, peraí, esse negócio, por exemplo, de trabalhar em agência de publicidade, talvez não tenha um tempo tão longo, porque vai ter tecnologia que vai otimizar muitas coisas, inclusive, hoje em dia, a inteligência artificial, inclusive, já consegue gerar coisas novas, então consegue já criar também coisas novas, né? Então você começa a ver que vai se transformando o marketing em si, né? A comunicação em si. E eu percebi essas movimentações, fui fazendo essas transições, né, de carreira, até chegar realmente no âmago da coisa que é a tecnologia, né? E o desafio é gigantesco, porque imagina que eu era publicitária, né? Publicitária, sair de publicidade que fala sobre banners, sobre posts, para falar sobre tecnologia em si. Então, assim, o desafio realmente é grande, principalmente na parte de entender os termos de mercado mesmo, de tecnologia, entender tecnicamente como as coisas funcionam e principalmente também, que é um outro grande desafio, é como que você consegue traduzir a tecnologia para uma linguagem de negócios? Para uma linguagem de marketing. Como que você consegue pegar uma coisa que é tão, às vezes, intangível para poder trazer para o dia a dia? Que é o caso da inteligência artificial mesmo, né? Como que você usa isso no dia a dia mesmo? Então, realmente, é o meu desafio atual hoje, de entender todo esse mundo, ainda me Linguagem. adaptar. Linguagem. Nossa, a sua fala, assim, poderia perfeitamente estar sendo dita por mim e pela Karina, porque a nossa dificuldade também, quando a gente entra na empresa, a gente é consultora também, né? Então, a gente entra na empresa, a gente tem que falar de proteção de dados, a gente tem que explicar que o dado pessoal é um ativo que é intangível. A linguagem jurídica, ela já cria uma barreira na largada, assim, quando a gente tem que se comunicar com o pessoal, com o operacional da empresa. Então, é uma dificuldade que eu também, né, a gente também, acredito que falando por nós duas, Sim, com é uma dificuldade certeza. que a gente observa muito na nossa prática também. Eu acho que a sabedoria tá nisso. Na nossa prática também, a gente invariavelmente tem que aprender a falar sobre tecnologia. E é uma linguagem realmente muito específica, né? É uma linguagem muito Específica. específica. Se a gente começa a ter que falar de prompt, começa a ter que falar de Exato. input, começa a ter que falar de feature, quando você está analisando a experiência de cliente para ver os aspectos de privacidade que estão afetados ali. Então, maravilhoso, assim, a sua fala. Eu acho que traduz as aflições de muitos de nós, assim, que trabalham com esse mercado que está conectado com tecnologia, né? E esse ponto da comunicação, ele é tão relevante que em todos os episódios, praticamente, que nós gravamos para essa temporada, todos os convidados mencionaram sobre a importância de você saber comunicar ou o que você está fazendo, ou o que você quer, ou o que você quer alcançar, o que é o seu produto, qual que é a sua solução. Isso esteve, assim, invariavelmente em todos os nossos episódios. E agora você traz a comunicação
dentro da sua jornada, como que você saiu de uma ponta da comunicação para outra e como que a comunicação hoje é parte do seu trabalho de transformação digital. Completamente. E aí é interessante, você trouxe essa fala que me trouxe algumas lembranças aqui, que é importante a gente tangibilizar algumas coisas, né? A gente às vezes coloca as coisas numas caixinhas muito altas, né? Então, por exemplo, inteligência artificial, meu Deus, que coisa grande, né? O que as pessoas não percebem é a simplicidade da mudança de mundo, né? E o que significa isso? A gente teve a Revolução Industrial lá atrás, né? Certo? E a Revolução Industrial trouxe novos meios. Então, por exemplo, a gente teve rádio, televisão criada na era da Revolução Industrial. A mesma coisa acontece hoje com a inteligência artificial. É uma nova revolução de humanidade que por si só se traduz também na comunicação também. Então, logo, se antigamente tive que aprender a me comunicar com o rádio, né? Eu tive que aprender a me comunicar com o rádio. Aí depois tive que evoluir um pouco mais e aprender a me comunicar com a televisão, né? Depois evolui um pouco mais e comecei a falar sobre mídia segmentada, que era a questão de TV fechada, por exemplo, né? E agora, com esse novo mindset de humanidade, você precisa aprender a se comunicar com a questão de dados, né? Que aí envolve a questão de dados, que é o grande impulsionador da inteligência artificial, né? Porque, assim, basicamente, o que é inteligência artificial? Não é um assunto novo, existe desde 2050, então é um assunto muito, muito antigo, na verdade. Mas ele é muito impulsionado principalmente pela volumetria de dados. Então, quanto mais dados você tem, mais você tem como ali fazer o aprendizado desses dados para poder gerar uma inteligência aí que a gente vai chamar de inteligência artificial, né? Que era algo que não era famoso até então. Porque a gente conhecia a inteligência artificial, mas a parte muito mais que a gente chama de preditiva. Ou seja, né, eu tinha dados e a partir dos dados eu fazia análises preditivas, né? Tentava entender o que ia acontecer lá na Exatamente. frente. Calcular tendências a princípio, né? Exatamente. Então ficava o campo da inteligência artificial ficava muito jogado nesse viés de deixa eu calcular tendências, né? Então ficava um pouco distante, né? Tendências, futuro. E agora a gente percebe, teve um grande boom recentemente, nos últimos 2 anos, impulsionado principalmente pelo ChatGPT. Por quê? O ChatGPT trouxe ao alcance das pessoas mesmo, né? O uso da inteligência artificial em Trouxe pro dia a si. dia, né? Algo Exato. que era técnico. Que era técnico, que hoje você pode usar, né, o ChatGPT para fazer qualquer coisa, né? E aí o ChatGPT, ele tem um viés de generativa, ou seja, ele gera novas coisas a partir de dados, né? Então ele não só, então a gente sai do viés do preditivo mais para esse generativo. Então traz esse poder aí na mão das pessoas comuns. Não, porque assim, na verdade, a inteligência artificial, ela é utilizada em vários campos, várias áreas. Então seja na área da saúde, na área agro, muito utilizado. Ela sempre foi muito utilizada em várias áreas, muitos segmentos de mercado muito grandes, na verdade, né? Só que como era uma coisa muito técnica, né? Então a gente não tinha essa questão de conhecer a inteligência artificial. A gente não falava sobre Não isso. era próximo, Não né? era da próximo, gente, era muito distante, porque era uma coisa técnica, que nem vocês Exato. Eu vi comentaram, esses né? dias uma inteligência artificial, só pra. Sim, sim. Que eu não quero perder o gancho, que era a agro, né? Você falou de aplicações no Exato. agro, e eu vi 2 que eu achei muito interessantes. A primeira era de contagem de rebanho. Então, o rebanho ia passando e a inteligência artificial identificando 1, 2, 3 animais para ver se alguma ovelhinha tinha se perdido, se tinha alguma que tava, sei lá, retardatária, ficou para trás, alguma coisa assim. Eu vi uma também que ela analisa a expressão dos animais para ver se aquele bicho tá feliz, se ele tá triste, se ele tá apresentando algum sinal de doença, porque é parte a criação, né, sei lá, tirar leite de vacas felizes é mais lucrativo do que vacas tristes. Exemplo, tá? Então ele analisava a expressão facial daqueles animais pra fazer esse tipo de inferência. Eu achei assim interessantíssimo. Não, essa foi Uma coisa- maravilhosa. Muito. Uma coisa que já existia há algum tempo atrás, mas era distante da gente, né? Muito distante, não era popular, né? Você não ouvia falar sobre inteligência artificial, não era popular. Porque era realmente um campo muito específico, muito técnico. Era um campo muito técnico e não era muito falado sobre isso. Mas o que aconteceu que ficou popular, tá? 2 coisas. Ficou popular porque surgiu justamente, pela primeira vez na humanidade, a inteligência artificial conseguiu ultrapassar a inteligência de um ser humano. Né? Então, eu tô falando aqui bem popular, bem coloquial, pra poder ser um pouco mais fácil de entender, tá, gente? Não, Mas a gente adora, pode Não vou- continuar. Mas assim, basicamente, o que aconteceu? A máquina
de inteligência artificial conseguiu vencer o ser humano no jogo de xadrez. Depois disso, ele ficou bem popular, né, entre as pessoas, né? E aí começou realmente a ficar um pouco mais popular e começou a trazer para nós, para o nosso dia a dia isso, né? Isso que eu tava pensando, se não Isto. foi isso o lance do marketing, de como a inteligência artificial foi apresentada ao Eu- mundo para parecer Eu acho que as interessante. pessoas ficaram com medo. Ficaram com E até medo, hoje questão tem de uma, medo. tem Eu fiquei tão uma, encantada, tem gente. meio que Foi uma questão de teoria medo. da conspiração. Não é uma teoria da Exato. conspiração, mas é um medo que paira no ar. Até circularam alguns memes sobre isso, falando que as pessoas escrevem e agradecem o chat GPT e Eu dão faço bom isso. dia. Porque vai que um dia a inteligência artificial atinge a singularidade e vem nos dominar, entendeu? Então, eu acho que quando a inteligência artificial venceu lá o Karamazov, né, que ele chama, Exatamente, é isso mesmo. as pessoas ficaram desesperadas. Exato. Falaram, as máquinas vão dominar o mundo, isso daqui Vão vai virar substituir as vai virar uma pessoas. Exato. distopia social. E eu acho que foi, na minha visão, tá? Sim, Foi sim. muito mais impulsionado pelo medo Exato. da civilização. Do Exato. que por uma boa jogada de comunicação. Não foi uma jogada de comunicação, foi exatamente o que a Mari falou. Foi uma Olha jogada só. de como a gente vai gerenciar o medo das pessoas. Então, começou a se comunicar sobre isso para poder o quê? Apaziguar o medo das pessoas. Por quê? Toda nova tecnologia nos traz medo. Você imagina que quando foi, por exemplo, feito a parte lá da Revolução Industrial, as pessoas tinham medo de perder, de ficar desempregada. Então as pessoas ficavam, ai meu Deus. Só que elas não ficaram desempregadas. Surgiu novos empregos a partir da Revolução Industrial. A mesma coisa é a inteligência artificial. Teve esse medo, esse alvoroço todo que fez com que as pessoas pudessem. Aliás, fez com que as empresas tivessem que explicar um pouco mais para as pessoas poderem entender um pouco mais e ficar menos assustadas, de entender que não é que vai acabar os trabalhos. Enfim, tem algumas tendências que, obviamente, são um pouco assustadoras, mas o que é importante a gente entender aqui? Que a inteligência artificial ela pode ser uma grande ferramenta para nos potencializar como profissionais de mercado, tá? E aí, falando um pouco mais sobre a comunicação, qual que é a grande questão aí que a gente fala sobre as preocupações da inteligência artificial? A inteligência artificial, ela é muito impulsionada pela questão de volumetria de dados. Que aí entra muito a nossa questão do que a gente conversa aqui sobre privacidade de dados e segurança de dados, né? Então, sem dados, você não tem inteligência artificial. Não tem. Porque a grande munição da inteligência artificial são os dados, né? Então, começaram-se a prestar mais atenção sobre isso por conta disso. Porque você fala assim, poxa, eu não quero que os meus dados sejam divulgados em qualquer lugar, né? Que nem vocês mesmos disseram em alguns vídeos seus, da Mari, eu achei ótima a analogia que ela fez, assim, olha, você não deixa sua porta de casa aberta. É a mesma coisa, você não deixa seus dados ali disponíveis à toa. Por quê? Através de um dado, eles podem utilizar seu dado para alguma coisa, né? Então, vou dar um exemplo, vai. As pessoas podem pegar seu dado e te fazer um score, e aí você vai pagar o teu seguro de carro, o seu seguro de vida de acordo com o seu score. Porque tem informações privilegiadas sobre você. Você Por pode não exemplo. conseguir o empréstimo, você pode não conseguir o emprego, às vezes, por conta Exato. disso. Ô, Daisy, eu queria mudar um pouco o rumo da nossa conversa para entrar na área mesmo de marketing, que é a tua praia, né? E que é uma área que toda empresa se preocupa, né? Média, pequena, todo mundo sabe que é importante fazer marketing, enfim. E aí, o que eu queria especificamente perguntar? Analisando jornadas de cliente, você vê aplicações, né? Jornada do consumidor, as etapas do funil de vendas e tal. Você observa que a transformação digital passa a utilizar inteligência artificial para aprimorar essas jornadas? Completamente. Na verdade, esse conceito de experiência do cliente, ele vem muito embarcado através, né, de todo esse mundo aí nosso novo de inteligência artificial e dados. Por quê? Quanto mais eu conheço do meu cliente, mais eu posso surpreendê-lo. E a gente está falando hoje de uma época em que as marcas precisam competir pela atenção do cliente, né? Então pensa que assim, hoje, vocês duas não vão ser apenas impactadas com marketing, marketing normal mesmo. Vocês Propaganda, né? exato. Não é só Você, propaganda. não é só propaganda. Você está sendo impactado, eu pego sua atenção, a gente chama economia da atenção, né? Eu tô competindo, na verdade, com o seu parente, né? Então, hoje você pode parar de ver um WhatsApp de comercial para poder ver um WhatsApp de um amigo. Então, qual que é a grande questão? Aí, impacta 100%. Por quê? Quando você consegue ter acesso aos dados do seu cliente, e seu cliente lhe permite isso, desde que você possa ter uma contrapartida, tá? Então, assim, tá bom, eu forneço meus dados para você, desde que você possa me dar uma boa experiência. Então, quando você tem os dados do seu cliente, você consegue entender quem ele é, e a partir disso você faz uma jornada de impacto e de experiência do cliente baseado
em quem realmente seu cliente é. E a gente fala que o futuro aí do marketing da comunicação, através da inteligência artificial e da experiência melhor para o cliente, é você conseguir chegar no marketing personalizado. De um para um, que a gente chama, é um conceito que a gente chama de um para um. Ou seja, eu conheço vocês profundamente, logo eu consigo ofertar para vocês exatamente a oferta que vocês querem, na hora que vocês querem, no canal que é mais relevante para você. Assim, eu paro de ser um marketing invasivo e começo a ser um marketing mais de conteúdo que te oferece alguma coisa que de fato te é importante e te faz sentido para sua jornada aí como consumidor, né? Então, essa é a ideia do conceito. E aí, a inteligência artificial, nesse ponto, usa para fazer análise de dado. Então, você vai analisar a sua audiência, entender qual que é o... Para isso que você usa IA na análise de jornada. Eu uso para tudo, na verdade. Eu uso desde para poder fazer a parte da predição, né? Que a gente fala de analisar para poder saber o futuro e saber predições sobre você, até no processo mesmo de automação. Então, por exemplo, hoje você tem ferramentas de mercado que na hora que eu vou fazer um disparo de e-mail, que é uma coisa simples, aparente simples, que não é simples, na verdade tem uma mecânica por trás que é gigantesca, eu consigo te oferecer uma experiência personalizada. Exemplo, um e-mail que vai com teu nome personalizado, com uma oferta personalizada para você de acordo com o seu perfil de cliente, e que eu te mando para uma landing page, por exemplo, personalizada com tudo aquilo que é importante de informação para você. Todo esse processo tem inteligência artificial. Bacana. E quando você narra toda essa jornada, todo esse processo, a gente só vê volume, né? Apenas volume. Volume de dados, volume de informações, volume de pessoas manuseando, sejam as ferramentas, sejam os dados, sejam as próprias inteligências artificiais, dando aí todos os inputs para que elas funcionem. Olhando para todo esse volume, eu imagino que você se depara com algumas questões éticas ou questões morais, questões que te fazem refletir sobre até onde ir, o que fazer. Como que você lida com isso? Se puder até, inclusive, contar aqui pra gente algum exemplo que aconteça e que te fez refletir, seria ótimo. Na prática, no marketing na prática, tá? A gente tem o famoso opt-in, opt-out. Por favor, explique, por favor. Nos agracie com esse conteúdo. Você precisa hoje olhar para sua base e saber se as pessoas estão propensas, se elas deram ok para receber a tua comunicação. Isso significa você fazer vários trabalhos, tá? Então, olha, tem uma base de dados aqui, mas que não falou há muito tempo que esse é meu cliente. Posso falar com ele? Pode. Manda um e-mail, uma mensagem educada, fala: caro cliente, você permite que a minha empresa possa te enviar comunicações? Se sim, aperte 1, se não, aperte 2, né? Você precisa fazer essa comunicação com o cliente, ter uma clareza com o cliente de pedir a permissão dele, né? Outro exemplo, na sua landing page aí do seu negócio, você precisa ter na sua landing page ali o botão de se descadastrar. Porque se o cliente não quer ser incomodado pela sua comunicação, você não pode incomodá-lo, né? Então, você precisa ter, de fato, a clareza de que o cliente ele deu ok para receber suas comunicações. Então, eu vou dar uma dica muito simples aqui. Você foi num evento que você conheceu um monte de gente, você fez um mailing desse evento, né? Primeira coisa que você tem que fazer com esse mailing do evento, você precisa ter uma autorização do cliente para poder usar esses dados, né? A autorização ela pode ser digitalmente feita ou pode ser até, né, ainda posso falar isso, mas vou falar. Pode ser no papel, escrito: eu autorizo utilizar os dados para receber comunicações. Isso é essencial. Mas calma, viu, galera? Essencial. Não é sempre que você vai pegar essa autorização assim. Não é sempre. Tem Esse várias é o maneiras de melhor do pegar a cenário. autorização. Mas vamos ouvir a diquinha dela que pra hoje eu vou deixar, tá? Não, pode, por favor. Eu tô sendo bem simplista aqui na questão, mas a A questão... gente brinca, Daisy, mas Sim. é melhor que tenha algum tipo de autorização do que Exato. nenhuma. Exatamente, né? Eu vim do mundo de tecnologia, eu sou de tecnologia, né? Então, assim, você precisa ter o consentimento do teu cliente. Então, não importa o canal que você vai enviar uma comunicação, né? Se é e-mail, SMS, push ou se é WhatsApp. Você precisa ter o consentimento do cliente. O cliente precisa dizer: eu autorizo receber comunicações desta empresa. E o sim é muito claro, Muito né? claro. Existe uma máxima Muito claro. que inclusive eu levo para minha vida pessoal, que é essa: o sim é muito claro. Se não é um sim claro e eloquente, é um não. É um não. Então, eu enviei e o cliente não pediu para se descadastrar. Tudo bem, mas ele também não deu opt-in, Exato. né? Então,
Esse é um dilema ético muito clássico que a gente se depara Exato. sempre nos projetos de adequação. E, infelizmente, no mercado em geral, né? Quando a gente fala de segmentos, por exemplo, de telecom, ainda é muito comum. Porque você está falando aí de sistemas legados que a gente fala, ainda que não teve essa filtragem, né? Aí, quando a gente fala de mercados um pouco mais estruturados, como o mercado de banco, por exemplo, isso é um pouco mais, eu diria que é mais estruturado, é a palavra. Mais estruturado e realmente muito mais seguido, né? Diferente de algumas outras indústrias que ainda está em estruturação e que às vezes acaba esquecendo, né? Não, eu preciso ter o sim muito claro e não pode ser um, ai, talvez não, tem que ser um sim muito claro. Desde essa fala sua sobre a proteção dos dados financeiros, existirem indústrias que estão mais preparadas, né, ou mais estruturadas, eu concordo plenamente, mas eu acredito que isso é muito impulsionado pelo sigilo bancário. Então, as pessoas já se acostumaram de que não tá tudo bem uma empresa sair por aí espalhando o olerite dela, sair por aí falando o quanto que ela tem de dinheiro na conta. Já é uma preocupação que as pessoas têm dentro delas, né? Com o dado pessoal, a gente sente que a sociedade... A lei impulsiona muito isso, né? A sociedade está passando por esse processo de aculturamento. Então, há 5 anos atrás, 10 anos atrás, talvez você não se incomodasse de receber um e-mail de uma empresa com a qual você nunca interagiu. Mas à medida que o tempo vai passando e você vai lendo sobre a LGPD e as empresas, por obrigação legal, elas vão pedir o seu consentimento, as pessoas vão prestando atenção nisso, e eu acho que isso acaba carregando toda a indústria, sabe? Todos os setores para que se preocupem, porque todo mundo se preocupa com reputação. Completamente. Eu vou te trazer 2 ganchos bem interessantes sobre a sua fala que você tem completa razão. O primeiro gancho teve uma grande crise há uns 2 anos atrás que vazaram dados do Google e do Facebook, né? Não sei se vocês viram isso na ocasião. Isso trouxe um certo incômodo para as pessoas que até então não tinha, porque as pessoas estavam ali, sabe? Ah, estou na rede social, estou aqui, né? E as pessoas não tinham esse incômodo, né? E aí, quando viram os seus dados vazarem e você vê que é mal utilizado, quando os dados vazam, obviamente vão cair em mãos erradas, que você não sabe quem vai cair, né? E a gente tá falando de cair na mão de hacker, por exemplo, né? Não, cai na dark web, você pode ser vítima de golpe criminosos financeiro. mesmo. Exatamente, que são, inclusive, que são pessoas que, infelizmente, têm bastante tecnologia, né, sabem como utilizar, né? Então, essa discussão ficou mais aquecida quando teve esses fatos, né? Foi aí quando começou a ficar um pouco mais acelerada a questão da adequação da LGPD, né? Isso muito claramente dentro de marketing ali, né? Então, esse foi um movimento que a gente observou muito, muito, muito claro. E a segunda coisa, mas que é bem interessante, que eu acho que é importantíssimo, é que tem uma pesquisa mundial de marketing recente que diz que o cliente não se importa de dar os dados para nós. Ele não se importa, desde que nós possamos ser de fato relevantes. E aí eu quero trazer algumas coisas que eu acho que é interessante a gente saber desse mundo aí de inteligência artificial e da experiência do cliente, né? A inteligência artificial ela era muito positiva, era muito utilizada nos chatbots, por exemplo, né? Então a gente via muito ali, você vai interagir com o chat vai te responder muito mais rápido, porque ele tem ali a predição dos dados, te dá a resposta muito rápido, né? Então, sempre foi muito utilizado para isso, né? Hoje, a gente está usando mais também a inteligência artificial para poder conseguir trazer recomendações de produto para o cliente, recomendações de dicas em geral, de conteúdo. Então, assim, eu recomendo um produto para você, né? Recomendo sei lá, um filme para você. Então, você consegue utilizar outros viés, né? E aí, eu vou até trazer um exemplo para vocês que eu acho que para mim é maravilhoso. Eu amo, e eu sou cliente, né? Eu sou cliente assídua da Amazon, eu amo, compro muito livro, eu sou assinante. E tem uma coisa que eu acho maravilhosa. Tudo isso tem inteligência artificial, né? Ali aplicada. Eu recebo um e-mail personalizado com ofertas de títulos de livro que tem a ver com o meu perfil. Baseado no que você já leu. Baseado no que já leu. Eles têm os meus dados, então eles mandam ali pra mim, através de tudo que eu comprei e juntei de dados, eles vão lá e me mandam uma recomendação de livros de acordo com o meu perfil de compra, né? Aí eu recebo um e-mail personalizado com a recomendação daquilo que pra mim faz totalmente sentido. E eu adoro, porque eu amo ler livros, e aí me vêm livros bem interessantes que tem a ver com o meu perfil, primeira coisa. Aí eu vou lá e compro. Na hora que eu compro, continua o processo de inteligência artificial aí, né? Eu recebo o e-mail falando, olha, você comprou, Parabéns. tal pedido, parabéns, vai chegar tal dia na tua casa. Todo esse processo tem inteligência artificial. Ok.
Aí tem a parte que pra mim eu acho maravilhosa, né? Eu sou muito ansiosa, super ansiosa. Aí chega no meu celular uma notificação bloqueando a minha agenda, falando encomenda da Amazon vai chegar tal dia, tal horário. Vocês já viram isso? Nunca vi isso, que maravilha. Eu dei o opt-in pra isso, Amazon, por obviamente. favor, eu quero dar esse opt-in. Dá o opt-in pra isso, porque aí eu vou lá. Eu achei, olha que legal a experiência do cliente, né? Vou lá receber um e-mail que tem a ver com o meu perfil de consumo. Eu vou lá, compro o que eles me recomendaram, né? Então teve recomendação aí. Comprei, eu recebo a notificação de que foi comprado, deu tudo certo com a minha compra, recebo dizendo que dia que eu vou receber e além disso, ele mesmo bloqueia já a minha agenda, falando o dia e o horário que eu vou receber a minha encomenda. Olha que maravilha. E a gente nem para pensar no dia a dia. Acontece de forma tão automática tudo isso que a gente não para refletir que tem uma série de tecnologias, de inteligência artificial, fazendo toda essa coleta de dados para depois te gerar essa experiência e com isso você ficar super satisfeito. Exatamente. Agora pensa comigo, né? O problema é consentir os dados? Não é. O problema é como você devolve isso como experiência positiva para o cliente. Para mim, no caso, eu acho super positiva. Eu falo, toma, Amazon, pode usar meus dados. Por favor, Por né? favor. Eu tô aqui pedindo para você usar os meus dados, que eu ia adorar. E Receber eu essa acho que isso também notificação. passa muito. A gente tem uma discussão mais filosófica também, assim, na parte de proteção de dados, que o quanto que hoje a gente valoriza a curadoria. Porque estamos o tempo inteiro tão expostos a uma quantidade, assim, Gigantesca, gigante né? de informação e estímulos de todos os lados, né? Então, aqui a gente tá o iPad, aí o telefone toca, aí tem alguém passando ali, aí ali tem você entra no elevador, tem a propaganda do elevador. Então, é muito. O nosso cérebro, ele biologicamente não tá dando conta, assim, não tá preparado para lidar com esse volume de interações o dia inteiro. Então, essa curadoria que é feita pelas empresas usando a inteligência artificial tem um valor enorme hoje, né? Então, é por isso, por exemplo, que clippings, newsletters, essas coisas que as empresas geralmente direcionam, eu gosto muito também. Eu gosto muito. O Netflix, quando me sugere, Exato, Só né? tem, só tem um ponto nisso tudo, né? Que eu acho que é relevante nós aqui, enquanto profissionais da privacidade, levantarmos, né? Que é a falta de transparência sobre como tudo isso acontece. Sim. Porque da mesma forma que às vezes a gente não percebe que isso está acontecendo, talvez a gente não perceba porque não é informado, porque não há transparência sobre os processos que são utilizados para nos entregar essa experiência. Então eu queria até te perguntar, Deise, assim, como que você vê essa questão da transparência versus experiência do usuário dentro dessa jornada de marketing, dessa jornada que ele vai ter dentro de uma empresa? Dá para ser transparente e manter toda essa interação? Dá para ser transparente, mas eu te digo, bem realista, que hoje é o desafio do mercado. O mercado ele precisa se adaptar à transparência, né? A gente brinca que antigamente tudo era uma caixinha preta. Então, eu não vou citar nomes, né? Mas tem empresas que utilizavam dados e não falavam por que utilizavam, ficava uma caixinha preta. Até hoje isso Até acontece. A gente hoje. às vezes pega a É. política de privacidade para avaliar de cliente, né? E tem aquela clássica, né? Que a gente vai tratar os seus dados para melhorar a experiência do cliente. O que significa isso, né? Isso é um exemplo de sala de aula, assim. Exatamente. Aí a experiência, ela passa por vários steps, na verdade, por várias questões aí, e realmente é a maior discussão do mercado hoje é sobre isso, né? Então isso envolve, inclusive, de como você vai treinar inteligência artificial. Porque hoje, quando você vai treinar uma inteligência artificial, por exemplo, você precisa de banco de dados, precisa de um ser humano por detrás. E você imagina que nesse mercado de treinar, né, a pessoa pode ter um viés muito negativo, né? Então, imagina que a pessoa pode ter Exato. vários preconceitos dentro de si e pode treinar essa inteligência artificial com vários preconceitos, né? Então, esse é o grande pilar da transparência, que é um ponto muito sensível hoje, quando você fala sobre treinar a inteligência artificial. A transparência em si, que é o básico que a gente já sabe, de impactar o cliente sem ele querer ser impactado, né? Que é um pouco mais comum quando a gente fala de transparência, mas principalmente quando a gente fala de transparência e ética, a gente fala sobre políticas que ainda não são muito claras, né? Então, hoje, você tem governo discutindo sobre isso. E aí, quem que vai decidir a política? Vai ser o governo? Ou vai ser as empresas de tecnologia?
Aí o marco das IAs para nos deixar com essa interrogação enorme Essa é sobre uma quem vai discussão. regular esse mercado. Essa é uma discussão que é democrática, né, Daisy? Assim, e tem uma discussão gigantesca também sobre isso. Fala de transparência e a preocupação que a gente vê até no Congresso, na discussão do marco legal da IA, é isso, é que hoje as Big Techs, elas estão de tal maneira influenciando a cabeça das pessoas mesmo, né? Porque a partir do momento... atitude, A gente tá falando aqui, por tudo. exemplo, de uma curadoria de livros. Mas se você... Uma curadoria de séries. Mas se você levar isso à última consequência, você tá impactando a forma... A empresa tá impactando a forma que você pensa. A forma que você constrói o seu raciocínio. A forma que você estuda. Então, isso, levado às últimas consequências, é muito sério, né? Porque se eu posso te impactar com livros que tenham um viés mais à direita ou mais à esquerda... E, em última análise, eu posso, talvez, impactar o seu posicionamento político, Com né? certeza. Essa é a Então, grande discussão é uma filosófica. é uma discussão filosófica enorme e, honestamente, não tem uma resposta para isso, né? Muitas das respostas passam por essa questão de transparência, né? De criar documentos que sejam de fácil acesso, a linguagem seja fácil, mas isso também é complicado porque a gente tem aqueles documentos quilométricos que, se você fosse pegar para ler todos, geralmente são de Big Techs, né? De redes sociais e tal. Se fosse pegar para ler todos, você demoraria horas para ler. E isso, de certa forma, não reflete transparência nenhuma. Pelo contrário, você acaba confundindo o consumidor. Ixi, é uma dureza esse Até porque são debate. termos muito técnicos, né? Que é o que a gente conversou inicialmente. A pessoa que é mais comum não vai entender os termos técnicos, não vai entender. E aí, eu gosto muito de falar, eu que vim de publicidade, né? Que tanto o mercado de moda quanto o mercado de publicidade em si, marketing em si, são mercados que são ditadores de comportamento humano. Uhum. Que entra muito no que você acabou de comentar sobre a questão aí de você influenciar negativamente as pessoas politicamente sobre vários aspectos, né? Sobre, inclusive, o que a pessoa vai, né, vai seguir como vida, padrão de vida, profissão. Então, sim, existem esses cuidados, né? Não é transparente ainda, há uma grande luta aí para poder ter mais clareza sobre isso, mas sim, quando a gente fala desses mercados que são muito sensíveis a mudar o comportamento humano, como publicidade, como marketing, e por isso que teve muita discussão de transparência, de LGPD com esse mercado de publicidade, porque isso dita realmente o comportamento humano, entende? Então, Exatamente. realmente tem sido uma grande preocupação. Tanto que foi essa a minha sensação, quando eu falei lá atrás, né, aqui no começo do episódio que eu falo, olha, eu acho que apresentaram o ChatGPT muito bem, porque todo mundo gostou dele, é porque eu fiquei com essa sensação de ter sido influenciada a utilizá-lo. Eu costumo brincar, vai ser um pouco de filosófico isso, mas que as coisas são só divulgadas quando precisam ser divulgadas, né? Para grande mídia. Então, foi muito divulgado porque precisava apaziguar um medo. E não porque teve um incentivo de fato para poder utilizar. Não teve um incentivo de fato para utilizar, né? Porque quem tem mais interesse em utilizar é o público B2B, né? São as pessoas, as empresas, né, que querem impactar seu cliente final, né? Então, o maior interesse de utilização de inteligência artificial sempre foi do público B2B que quer impactar os seus clientes, né? Então, acaba que não ficava na grande massa, digamos assim, né? Então, é interessante de você ver que tá começando a popularizar agora e vai virar um uso pessoal, de fato, né? Inteligência artificial, como já virou. E isso acontecendo é um movimento que a gente vê. Eu uso diariamente o ChatGPT. Diariamente. Obviamente que não para fazer qualquer coisa. A gente sabe que tem que ter um filtro ali, Sim. né? Você tem que filtrar a resposta que ele te dá. Mas eu sempre achei que transparência resolveria tudo. Escreve uma boa política de privacidade, escreve um bom aviso, faz de um jeito que a pessoa consiga entender e que as pessoas vão ter bom senso. Bom senso. Pensava eu, inocente. Bom senso para avaliar o que faz sentido daquele output, né? O que faz sentido daquela resposta ou não. Mas hoje, eu já entendo que não é o caso. Eu acho que as pessoas precisam, mesmo, né? O público em geral, mainstream, assim, as pessoas precisam ser aculturadas a esse respeito, sobre o risco que ela corre, sobre o que é qual que é o risco de verdade para a autodeterminação informativa daquela pessoa, para a consciência dela, o que isso está fazendo com as pessoas. Então, transparência no sentido de escrita, né? Você pode até gravar um videozinho, eu já vi algumas empresas fazendo isso, falando sobre tratamento dos dados e tal. Não é suficiente, porque as pessoas não entendem mesmo o risco que isso tem, o impacto que isso tem
na vida delas. Elas não têm consciência disso mesmo. Eu acho que é uma coisa que tá muito distante ainda da grande massa, né? E aí, eu até creio que é nossa responsabilidade, nós como pessoas profissionais que tá mais falando sobre isso, né? Então, a gente tem esse dever de tanto respeitar quanto fazer esse educacional. Atualmente, eu trabalho muito com isso. Eu faço muito educacional disso, né? Eu ajudo as empresas a se adequarem também, né? Se adequarem de forma a fazer uma jornada de comunicação e experiência para o cliente, respeitando os aspectos da lei, respeitando o opt-in e o opt-out. Então, eu acho que acaba sendo um dever um pouco nosso, a gente que tem mais acesso às informações, porque de fato a grande população não tem a noção do quanto é importante cuidar dos dados. Deise, aproveitando assim toda essa sua experiência, todo esse know-how que você tem do seu trabalho, se você pudesse deixar uma dica prática para quem está nos ouvindo, que é iniciar esse processo de transformação digital na sua empresa. Porque a gente ouve muitos relatos de pessoas que já entenderam a importância da inteligência artificial, entenderam que ela veio para ficar, querem usar como uma ferramenta, mas não sabem por onde começar, qual ferramenta contratar, como qualificar as pessoas que trabalham ali na empresa. Então, se você pudesse dar algumas dicas. Primeira dica, estude. Estude sobre o assunto, entenda, compreenda, busque informação, tá? Então, isso é essencial, buscar informação sobre o universo de inteligência artificial. E para isso, é só você entrar no site das grandes empresas de tecnologia, que geralmente elas disponibilizam vários estudos muito interessantes que te ajudam a nortear um pouquinho, entender um pouco mais desse universo, né? Então, tem bastante informação aí em termos de ajudar estrategicamente, tá? Segunda dica, olha para os seus dados. Volta para casa, olha seus dados. O que eu tenho de dado hoje? O que eu tenho de dado do meu cliente, que é dado comportamental, transacional? O que eu tenho de dado em geral dentro da minha empresa, né? Olha esses dados. Veja se esses dados, né? Se as pessoas que você tem os dados, você tem opt-in. Veja, isso é uma coisa muito básica de falar, mas sim, faça um double check disso. Faça, né, um check disso. Vê se Lembrando que se o seu realmente. opt-in foi dado há 7 anos atrás, você nunca mais falou com esse cliente, a gente tem sérias dúvidas sobre se ele ainda tá válido ou não. Concordo. E já pegando esse gancho, reveja a tua política. Você tem a política ali desenhada, escrita no teu site sobre política de retenção de dados, né? Então, quer dizer o quê? Caro cliente, você me autoriza a pegar, né, seus dados? Enfim, você vai falar mais bonitinho, não vai falar assim, pegar, né? Você me permite utilizar seus dados? Reveja a tua política, veja se sua política está atualizada, né? Esses seus dados, busque uma plataforma que seja uma plataforma segura para poder imputar esses dados e utilizar esses dados futuramente, né? Então, por exemplo, você vai contratar uma empresa de CRM para subir esses dados que você tem, armazenar os dados do cliente e depois começar a trabalhar aí de falar com seu cliente de uma forma automatizada através desse sistema, né? Eu não sei qual é o tamanho da tua empresa, então tô falando um pouquinho mais genérico, porque eu não sei qual é o tamanho da empresa, não sei qual que é o investimento. Geralmente eles têm um orçamento baixo para o começo, então considera isso. Então, olha, existem ferramentas de CRM no mercado que têm um valor baixo, que vale a pena vocês adquirirem, porque é um investimento. E nesse mundo de LGPD, é muito importante ter uma ferramenta de CRM para poder gerenciar esses dados. E realmente, além de gerenciar esses dados, conseguir falar com o cliente, realmente ter a certeza de que vai estar atualizada ali o opt-in e o opt-out, tá? Então, é muito importante ter uma ferramenta de CRM para poder consolidar esses dados. Então, essa é uma dica básica, mas que é muito eficiente. A gente tem um episódio, mais de um, em que a gente fala na primeira temporada sobre consentimento. E a gente tem um sobre funil também, LGPD e funil de vendas. Esses 2 episódios, se vocês tiverem dúvida da parte jurídica disso, a parte técnica, como viabilizar, o que eu preciso prestar atenção, isso que a Daisy falou é assim, cirúrgico, mas para informações adicionais, esses episódios são da primeira temporada e estão muito legais, falando especificamente sobre quando meu consentimento é válido, quando que ele não é, por que eu tenho que gerenciar, por que isso dá trabalho, né? A gente fala ali dos Inclusive, direitos. Inclusive, vale a pena lembrar, para quem eventualmente está chegando aqui hoje para nos conhecer, que na primeira temporada nós só trouxemos conceitos básicos.
Então, se É. você não sabe nada de LGPD, tá começando aí a entender esse mundo digital, esse mundo da privacidade, assiste a primeira temporada inteira. Maratona, né? Elas são curtinhas, os São episódios são curtinhas. curtos, então dá pra pegar e assistir várias coisas como se fosse um cursinho mesmo, um Exato. curso básico de LGPD, tá tudo lá disponível no YouTube e fala bastante sobre essa questão do marketing. E se você, por acaso, faz comunicação, faz marketing, né? Em redes sociais, em Google Search, por exemplo, ou envia e-mail marketing, faz um diagnóstico para ver se tá tudo ok também, né? Porque às vezes você tá ali no automático, né? Ai, quero leads, pegando os leads, e não fez esse diagnóstico está seguindo tudo certinho, as regras ali de LGPD, é Esse importante. diagnóstico é algo, inclusive, que a gente faz como primeira etapa do nosso trabalho, né, Mari? A gente chega numa empresa, independente do tamanho, da estrutura que ela tenha, a gente olha para a pessoa e fala assim: olha, vem cá, me conta o que você faz. Vamos fazer um raio-x do seu negócio. E aí a gente primeiro entende a operação daquela empresa, entende quem são as pessoas que estão envolvidas ali nessa operação, entende de onde estão vindo esses dados, para que esses dados são utilizados, e só depois que a gente faz todo esse raio-x que a gente começa a estruturar a nossa atuação para adequar uma empresa LGPD. Excelente. Porque é o Excelente. básico, É o assim, básico. para a gente começar a ter clareza de tudo aquilo que vai ser feito. Então, se eu pudesse até dar um adendo aí nas suas dicas, eu acho que talvez esse movimento de transformação digital, o que esse empresário esteja precisando no primeiro momento é de clareza. Concordo. É assim, você falou sobre a clareza, eu acho excelente a questão do diagnóstico, porque é o seguinte, tá? Qual que é a grande questão? Da onde vem, qual que é a raiz da inteligência artificial, tá? São os dados. Ponto. O que eu tenho de dados? Ah, não Qual é o meu sei. diagnóstico? Eu não sei quais dados eu tenho, eu não sei o que eu faço com os meus dados. Onde estão os meus Onde dados? estão armazenados? Daí você não tem como direcionar qual plataforma eu vou selecionar, porque você não consegue comparar uma com a outra, né? Exato. Uma vai ser melhor para você, sei lá, direcionar campanhas de marketing direto, outra vai ser melhor para você direcionar e-mail marketing, outra vai ser é muito interessante. Sabe outro ponto interessante até quando a gente fala disso, dessa falta de clareza? A gente já teve situações de clientes que poderiam estar faturando muito mais com cross-sell e upsell, ou seja, vendendo para a sua própria base de clientes, mas que ele não era capaz de disparar uma mala direta, um mailing para aquela base de clientes, porque ele não tinha estruturado os e-mails de toda a carteira dele de clientes. Olha só, eu vou voltar à minha dica do CRM. Seria assim, né? Assim. Assim, parte básica, assim, estrutural. Olhar seus dados e ter uma plataforma de CRM, subir esses dados numa plataforma de CRM. Isso, assim, é essencial. Ai, mas eu quero usar inteligência artificial, vou usar ChatGPT. Isso não é. Ele não vai fazer isso. Isso não é transformação digital. Isso né? não é transformação digital. Isso não é. O que é transformação digital? Ele começa a partir dos dados, né? Então começa como você estrutura tudo que você tem, né? Então uma coisa muito básica. Tem uma plataforma de CRM, suba esses dados digitalmente nessa plataforma de CRM para você poder ter o quê? Conhecimento do teu cliente. 2, o controle de quem é put-in ou put-out e evitar algum tipo de transtorno futuro, né? Então é a parte assim básica e essencial de qualquer empresa. Ah, Deise, mas eu não faço comunicação, não faço muito marketing. Não importa. São dados. São dados que você tem dentro da sua empresa. Então, todo e qualquer dado precisa estar estruturado, E talvez guardado e ele não... armazenado de uma forma correta e transparente. Talvez ele não faça hoje. A gente leva muito essa mensagem para os nossos clientes a gente chega e ele fala assim: não, Karina, eu nem faço marketing direto, eu tenho aqui uma pessoa só que posta no Instagram para mim. É muito comum a gente ouvir isso. E aí a gente senta para explicar o seguinte: olha só, vem cá que eu vou te mostrar o futuro. O presente e o futuro. O presente já é digital. Os dados hoje ele tem um valor econômico para o seu negócio. Eles compõem a sua estrutura de coisas que têm valor. Essa xícara, ela tem um valor para a sua empresa, não tem? Essa cadeira tem um valor, não tem? Esse computador aqui que você dá para todo mundo não custa dinheiro? Pois é, os dados também. Aí a gente explica para ele que para ele ter aquela informação ele gastou um dinheiro, né? Porque ele fez algum tipo de propaganda, alguma coisa ali aconteceu. Ele gastou dinheiro para esse cliente chegar até ele. Ele está gastando dinheiro para manter essa informação lá dentro porque ele paga nuvem,
né? Ele paga pessoas ali para usar um sistema, enfim, ele tem vários custos. Aí a gente vai mostrando para ele o quanto custa ter um dado e o quanto ele poderia gerar de valor para o negócio quando ele explora esse dado da forma correta. Quando ele, né, minera ali, né? Minerar é como se a gente estivesse literalmente minerando, tá, gente? Escolhendo ali, selecionando os De dados. fato, eu gosto de brincar. Não gosto de brincar. Na verdade, eu falo, né? Eu sempre falo que, na verdade, dados é o novo petróleo. Exato. Dados é o novo petróleo. Quem tem dados tem dinheiro. Tem Dinheiro. dinheiro. E uma coisa bem importante que você falou, eu não sei agora de cabeça, mas tem um dado de pesquisa de mercado que diz que o cliente que você impacta e você fideliza e você sempre fala com ele, gera mais dinheiro no tempo de decorrência que ele está na Isso. tua base do que o que você gasta de dinheiro para adquirir novos clientes. Novos clientes seja, são mais caros. Exato. Ou seja, a gente está falando sobre recorrência. É muito. Se você tem um cliente que é recorrente, ele sai muito mais barato para você, o preço de quando você o adquiriu, né? E te gera mais valor a mais tempo do que o cliente que você compra do zero. E aí, duas coisas também que é duas dicas importantes, né? Você pode, inclusive, usar os dados do cliente nas redes sociais. Então, eu não vou mais comprar um post por comprar um post. Eu vou comprar um post já direcionado para o meu cliente. Eu subo a base minha dentro das redes sociais e eu vou impactar nas redes sociais o meu cliente e também vou colocar lá na ferramenta de redes sociais para poder buscar clientes parecidos com esses meus clientes. O lookalike, O né? lookalike. Famosíssimo. Pronto. Aham. Então, é importante te abrir a nossa mente, que nem você acabou de comentar, que assim, todo e qualquer dado é valioso. Todo e qualquer dado, independente de ser dado do cliente ou dado interno seu, Da de própria empresa, estrutura da sua do própria negócio. estrutura, é necessário que você possa pensar em estruturar esses dados em geral. Independente de ser do cliente final ou de ser dados internos seu. Porque isso vai ajudar a você evoluir. Vou dar um último exemplo, prometo, tá acabando aqui nosso tempo. Exemplo. Você estruturar um dado de pessoas profissionais que trabalharam com você. E você consegue futuramente fazer uma predição de qual é o melhor colaborador, qual é o tipo de profissional que você busca para a tua empresa. Ou seja, o que eu quero dizer tudo vem a partir dos dados. Estruture os dados para depois você pensar o que No você vai que fazer vai- com os dados. Que legal. Hoje, o legal da capacidade computacional que a gente atingiu como sociedade é que a gente consegue fazer previsões e inferências também, né? Exato. Embora tenha todo um risco envolvido de fazer inferência sobre o comportamento humano e etc., e sobre o futuro principalmente, estruturando os dados você consegue pensar nessas possibilidades. E aí, Daisy, infelizmente, nós estamos aqui no limite do nosso tempo, porque o nosso papo foi muito gostoso e fluiu super, então passou voando. E aí, como dica final, a Karina falou, né, sobre o que como que a gente abre a mente, né, do cliente, fazer esse processo de conscientização. E você também, uma das dicas que você deu foi estude. Pensando nisso, em conscientização e em quem tem interesse nesse tema, você tem alguma dica de leitura, alguma dica de estudo para passar para o pessoal que seja uma coisa assim iniciante, né, falando sobre inteligência artificial? Sim, eu recomendo que vocês possam buscar empresas como Google, por exemplo, entrar no site do Google, que você vai encontrar pesquisas, né? Você busca estudos. Então, entre em empresas de tecnologia mesmo, site de empresas de tecnologia que tem pesquisa sobre inteligência artificial. Então, inclusive, tem cursos gratuitos do Google, por exemplo, sobre isso, né? Então, minha primeira dica. Então, você consegue fazer cursos gratuitos, entender um pouco mais. São focados em PME, né? Pequenos e médios empresários, então acho importante. Segunda dica, tem um autor que eu gosto muito de ler, que chama Yuval Harari, que ele é espetacular, ele explica a história por detrás, né? Então, para a gente poder entender o futuro, a gente precisa compreender o passado. Porque é através do passado da história que a gente consegue prever o futuro. Então, eu recomendo que vocês possam também estudar um pouco esses livros dele, porque realmente é interessante, ele traz uma leitura, uma visão de mundo que nos ajuda a compreender um pouco mais sobre inteligência artificial de uma forma mais tangibilizada com a sociedade. Então, essa é mais uma dica que eu deixaria aqui. Legal. O último livro que eu acho que ele lançou é o Nexus, O né? E ele Nexus, fala exato. bastante sobre redes de conhecimento e fala Bastante. muito sobre inteligência artificial. É uma baita dica. E eu já tô Exatamente. ansiosa para começar esse Nexus aí. É muito Porque legal. pelas recomendações que vocês me fizeram, parece ser um livro incrível. É Eu tô na incrível. metade, mas eu tô assim, Recomendo. com a cabeça explodindo. Explodindo. Recomendo 2. 21 lições para o século XXI
e depois Nexus. Essencial. 21 lições para o século XXI é primordial. E agora o Nexus, que realmente também traz um pouco Daisy, mais esse papo tangibilizado. foi fantástico. Obrigada, assim, de verdade, pela sua presença, pela sua energia, que eu acho que trouxe uma energia super legal aqui pro pessoal. Tenho certeza que eles vão ouvir esse episódio, assim, animados, com a energia lá em cima. Então, obrigada pela sua disponibilidade, pela sua generosidade de compartilhar tanto conhecimento, de ceder o seu tempo aqui. Poderia ser um momento de descanso depois de um dia inteiro de trabalho, e você nos deu aqui a oportunidade de te ouvir. Então, muito obrigada, e a gente espera te receber aqui muitas outras vezes. Muito obrigada, foi uma honra participar com vocês e aprender mais com vocês também. Então, obrigada pela troca. Obrigada. Isso aí, obrigada mesmo, amiga. Adorei te receber. Desde antes de qualquer outra coisa, é uma amiga pessoal minha. Mas obrigada pela disponibilidade, tá? Eu sei que você trabalha pra caramba, então conseguir um pedacinho da sua agenda foi uma honra pra nós. E aí, pessoal, muito obrigada por mais esse episódio de audiência, tá? Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo. Muito obrigada. Até, tchau.